resumos. Então, a gente está recebendo bastante coisa, a gente está produzindo também bastante coisa, né? E nesse momento eu gostaria assim de falar um pouco com vocês. A gente já pode ir começando, até porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas vão poder participar agora à tarde, né? E de início, a gente gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação aos textos. A gente vai comentar um pouquinho dos textos, porque hoje, a princípio, seria o texto do Renan Quinalha, que é esse texto aqui, ó. Deixa eu olhar se vocês conseguirem enxergar. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Pronto. Vocês estão vendo? Caso não estejam vendo, podem falar. Tudo ok, professor. Aqui eu tô vendo. Tá vendo, né? Pronto, seria esse texto do Renan Quinalha. O primeiro texto, só fazendo uma recapitulação, o primeiro texto, ele foi o texto... Deixa eu tirar aqui. Pronto. O primeiro texto, pessoal, que a gente abordou foi o texto da professora Ruth Teitel. E não sei se vocês sabem, ela foi quem inventou a expressão justiça de transição. Ela é argentina, mas ela trabalha na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O meu orientador de doutorado, o professor Bruno Galindo, a conhece, né? E o termo justiça... Pronto, perfeito. Carla também. Carla também enviou. Não foi isso, Carla? Que a Turine está falando aqui que ela enviou o texto, eu recebi, Carla também eu recebi, sem problemas. Mas, assim, só recapitulando, naquele texto que ela propõe a fazer uma genealogia da justiça da transição, ela fala um pouquinho das origens, o termo justiça da transição, como eu disse, foi ela que criou, porém, os procedimentos que compõem e as fases que compõem a justiça de transição, isso é bem anterior, né? E aí ela coloca as 3 fases de desenvolvimento da justiça da transição e coloca o conceito de justiça de transição, né? Então, aquele texto ali é o texto clássico da disciplina, né? É o texto de principal renome. Eu também tenho um texto em inglês, que ela fala um pouco sobre esse processo de criação do conceito de transição. Se vocês tiverem interesse, basta vocês pedirem, né? Mas está em inglês. Professor, eu achei Oi. interessante que esse texto que o senhor passou começa citando essa autora que a gente tinha lido anteriormente, né? Aí eu Porque achei foi? legal. Esse texto Porque, que o senhor passou, né? sim, do Quinalha, né? Isso, começa citando ela. Exatamente, porque foi ela que criou o termo justiça de transição. Inclusive, ela tem um livro, só um livro que seria o clássico, né, da disciplina de transição. Agora, esse livro não é traduzido para o português. Esse livro ele só tem em inglês. Eu tenho um artigo dela também em inglês. E tenho aquele texto que eu passei para vocês que é em português. Aquele texto foi de uma coletânea organizada pelo Ministério da Justiça. E aí foi feita a tradução, mediante autorização dela, para constar nessa coletânea na época da Comissão Nacional da Verdade. Como eu disse, ela é argentina, né? Catarina, tem vários aplicativos para tradução. Boa tarde, Everton, que está se juntando a nós. Tem vários aplicativos para a tradução. O Google Tradutor ele pode ser usado. Agora, eu não recomendo, veja só, essas traduções online sempre são um pouquinho complicadas. É importante quando a pessoa já tem um conhecimento da língua, perdão. Por exemplo, às vezes eu uso o Google Tradutor, porém eu corrijo para traduzir um resumo, porém eu vou corrigindo porque às vezes tem coisas que são grotescas. Então, por exemplo, eu já peguei numa tradução de um aluno de resumo de TCC, pena de direito penal sendo traduzido com pena de ave, que é feather, né? Enquanto que em inglês pena seria sentence ou decision. Então a gente tem que ter cuidado, mas existe vários, né? O que a gente recomenda, pronto, por isso que eu, como algumas pessoas não têm o conhecimento da língua estrangeira, por isso que eu passei o texto dela que está traduzido em português.
E aí, aquele texto, como eu disse, ela dá o conceito e faz o histórico. Agora, se vocês querem aprofundar, e aí tem uma perspectiva, porque tem gente, às vezes, que já tem olho no mestrado, no doutorado, a gente já teve pessoas desse grupo que já foram para o mestrado, acho que vocês sabem disso, né, com um projeto feito aqui dentro desse grupo, né, a gente tem uma orientanda atualmente na UFPE, no mestrado, pronto. A Torine falou que teve, foi Glásia, né? Glásia foi aprovada no mestrado com um projeto feito aqui dentro do nosso grupo. E, por exemplo, vai que ela queira fazer, agora está um pouquinho complicado, né? Porque vocês sabem que não está tendo bolsa. Mas Bruno Galindo, meu orientador, que é o orientador dela, meu orientador foi meu orientador do doutorado, ele tem contato com a mulher. Então, se algum de vocês de repente tiver interesse em fazer um estudo lá em Colômbia, conseguir uma bolsa para ir, então esse contato é muito interessante. Por isso que eu sempre recomendo o estudo da língua estrangeira, sabe? Porque às vezes você não consegue bolsa aqui do Brasil, mas tem programas de bolsa lá fora. Por exemplo, tem a questão da Fundação Albright, né? Que eles disponibilizam bolsa, então pode ser uma oportunidade. E a gente tem contato com essa mulher, né, lá em Colômbia, através do Bruno. Então, isso é interessante. Então, por isso que é interessante a gente estar lendo os trabalhos dela, citando ela, para poder manter, além de ter esse contato pessoal que a gente já tem, de estar mantendo esse estudo da obra da autora. Tá certo? Tenho, Carla. Você pode mandar para mim um e-mail, porque eu estou recebendo muita coisa esses dias. Aí eu anexo os dois textos. Aliás, eu anexo o texto em inglês para você, texto original da autora. Mande para mim, porque como eu estou com muita coisa esses dias, às vezes a gente acaba esquecendo, porque a gente está trabalhando mais agora com essas aulas online do que estava trabalhando anteriormente. Exato, porque a gente não era preparado para funcionar em EAD, né? Então a gente tem uma porção de coisinhas para fazer fora, tem sempre reunião, tem encontro, tem tudo, etc. Pronto, tem alguma dúvida que algum de vocês queria tirar em relação ao texto 1 da Root Title? Eu acho que foi Keturini que mandou um e-mail para mim com um resumo dizendo que ela tinha algumas dúvidas, não foi isso? Você anotou essas dúvidas? Ou se gostaria de falar? Pronto, você tem alguma dúvida, Keturini, em relação ao texto da Root Title, o primeiro texto, antes da gente partir para o texto 2? Certo, pode perguntar. O momento é esse, né? A gente marcou esse espaço aqui justamente para poder tirar dúvidas. Outra coisa, falar com o Everton, né? Everton, boa tarde. Sim, pode ir perguntando, viu? Everton, boa tarde. Você está escutando a gente? Pode responder no chat. Não, tudo bem, Everton. Só queria saber se você estava escutando a gente direitinho. Sim, então boa tarde, Everton. Seja bem-vindo. Sim, Catherine, você queria saber sobre a genealogia da sua transição referente às três fases, certo? Assim, você teria alguma dúvida específica ou você teria ou gostaria de ver no geral? As características em relação com os tempos modernos, certo? Então vamos falar o quê? A fase 1 da genealogia, como a autora coloca, ela começou em 1945 e se deu principalmente através do Tribunal de Nuremberg. O principal marco é o Tribunal de Nuremberg, apesar que esse Tribunal de Nuremberg, acho que vocês sabem disso, há muitas críticas em relação a ele, né? Porque ele foi um tribunal de exceção, porém, ele foi um marco muito importante para a justiça da transição, na medida que foi a primeira vez que pessoas naturais foram responsabilizadas internacionalmente por crimes de guerra e serviu como um marco para o processo de desnazificação
da Alemanha nazista. Essa primeira fase da justiça transicional, como a autora coloca, né, ela está muito ligada à questão de crimes de guerra, de sanções penais, né, e ela deu início aí ao processo de justiça de transição logo no comecinho lá da Guerra Fria. Então, na verdade, a primeira fase seria em relação ao marco inicial da justiça de transição. É o marco inicial da justiça de transição a partir do Tribunal Nuremberg. A segunda fase, ela seria ligada aos últimos 25 anos do século XX, né? Ela tem a ver com o colapso da antiga União Soviética e foi esse período justamente que houveram as transições dos regimes militares aqui da América Latina. Na verdade, a fase da justiça de transição que tem mais influência, inclusive dentro do estudo desse grupo, é a segunda fase. Porque nessa segunda fase surgiram, por exemplo, institutos jurídicos e políticos como as comissões da verdade. Então, o processo de comissões da verdade, ele surgiu na Argentina, foi a primeira Comissão Nacional da Verdade. E depois o modelo argentino se espalhou em outros países, então aqui seria o processo já no finzinho do século XX, é um processo de justiça de transição marcado pela criação de institutos como as comissões da verdade, é um processo que vai se abrir a discussão sobre a anistia, e não sei se vocês sabem, as anistias, elas só são válidas se forem concedidas durante o regime democrático. Se for uma autoanistia, ou seja, uma anistia concedida pelo próprio regime autoritário, essa anistia é inválida de acordo com as normas internacionais. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem jurisprudência sobre isso, né, falando que a autoanistia não vale, como é o caso da brasileira, que foi concedida pelo próprio regime. Só vale as anistias que são concedidas depois, tá? E mesmo assim, essas anistias que são concedidas depois, elas, em relação a crimes contra a humanidade, elas não vigoram. Crimes contra a humanidade são imprescritíveis, tá certo? São imprescritíveis. Ela vale, claro, em relação a crimes políticos, etc. Pois é, Carla. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela declarou expressamente que a lei de anistia brasileira não era válida. Tem que ser revisadas, isso, Carla, tem que ser revisadas. Na Argentina houve esse processo de revisão, no Chile não houve, mas os chilenos encontraram um meio de contornar a lei de anistia. E qual foi esse meio? Bom, no caso de desaparecidos políticos, se entende que é um crime continuado. Ou seja, enquanto não há localização do corpo da pessoa, o crime continua. Então, isso contorna a lei de anistia, porque, por exemplo, se instala o processo contra o culpado na medida que se encontra corpos, ou se os corpos não fossem encontrados, então se permanece aquele crime, aquela situação de crime continuado, né? Então, os chilenos contornaram através disso. E por último, a terceira fase, né? Deixa eu pegar aqui. Essa terceira fase ela é se caracterizada assim, que ela coloca steady state, né? É a terceira fase da justiça de transição. Ela se caracteriza pelo fenômeno da aceleração da justiça transicional, né? No fim do século, associada à globalização política, e ela coloca como marco aí a criação do Tribunal Penal Internacional. E, inclusive, passa-se a analisar a questão também do terrorismo internacional. Então, basicamente, seriam essas três fases da justiça transicional colocada por Ruth Taito. Alguém teria alguma dúvida em relação a esse tema? Ketturini, ficou esclarecido? Pronto, perfeito. A linguagem de Ruth Taito, eu não sei se vocês perceberam, ela não tem uma linguagem muito boa, não. Ela não é muito didática do ponto de vista de linguagem, né? A linguagem dela não é muito boa, não, realmente.
Já o Renan Quinalha, que é o autor do texto que a gente vai discutir especificamente hoje, ele tem uma linguagem muito melhor, muito mais compreensível, muito mais didática. Pode ser, Carla, mas eu li o texto dela em inglês. O texto dela em inglês, pensando bem, pode ser isso mesmo, pode ser essa tradução que não tenha sido muito bem feito, não. O texto dela em inglês, eu não senti tanta dificuldade, não. Né, eu já li 2 textos dela em inglês, eu li o livro dela sobre justiça da transição, que tem disponível na Amazon, e li o artigo que depois eu vou lhe mandar. Certo? Depois eu vou lhe mandar o artigo. E para quem quiser falar inglês e tal, eu vou lhe mandar. Você pode notar, não é a língua dela não, assim, em inglês, que ela provavelmente ela escreveu diretamente no inglês, já que ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, mesmo sendo argentina, não achei tão ruim não. Eu não tinha pensado nisso, realmente, Carla. Eu acho que é a tradução. Porque, por exemplo, pode É, falar, quem quiser falar. também porque, assim, eu acho o inglês também uma língua mais básica, sabe? Eles não enfeitam Sim. tanto as coisas, como acontece às vezes aqui no Brasil, quando você pega um texto em português que é todo cheio de coisa. Ah, Keturini estava falando do Google Tradutor. Pronto. Uma coisa que eu faço para ganhar tempo no Google Tradutor, eu faço o seguinte: eu faço isso inclusive para resumo, para mandar para eventos como a IPSA. Eu redijo como se eu redigiria em inglês e boto para traduzir e depois corrijo. Porque o português enfeita muito as palavras e o inglês é uma língua mais direta. Então, você tem que colocar frases mais enxutas. E também, no período que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu aprendi que a forma de redigir em inglês é totalmente diferente de redigir em português. Por exemplo, a gente faz uma redação, a gente coloca introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma redação, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como é que eles pediam para a gente fazer? Eles pediam para a gente colocar primeiro o objetivo geral, o argumento principal no início e depois explicar o seu raciocínio, como é que você chegou àquela conclusão. Até a professora olhou assim, eu lembro que a primeira redação que eu entreguei, e eu fazia parte de uma turma de nível intermediário. Ela olhou assim e disse, por que que você começou a falar dos primórdios, não sei o quê? Eu digo, não, porque eu estou fazendo a introdução. Ela disse, não é assim não. Primeiro diga qual é o seu argumento, o seu point, e depois você vai justificar como é que você chegou àquele raciocínio. É a conclusão, Carla. A conclusão não, na verdade seria o objetivo ou o argumento principal, entendeu? Você dá. Mas eu entendo a lógica deles, né? Dar primeiro o impacto, olha, eu quero dizer isso. Agora eu vou explicar por que que eu penso desse jeito. A lógica é um pouco essa. A lógica deles é essa. Mas isso é interessante, porque até a forma de redigir é diferente de língua para língua. Né? Português adora enfeitar, não sei o quê. Então, em inglês, a gente tem que cortar os enfeites. Pronto, aí funciona o Google Tradutor. Então, para uma pessoa que sabe inglês, que sabe como redigir, que você prepara uma frase e coloca lá para o Google traduzir, porque se você for traduzir ou escrever do zero, é mais complicado e você toma mais tempo, né? E também hoje tem uma vantagem muito grande que você tem spell checkers, ou seja, sites que verificam se a ortografia está escrita de acordo. Além do tradutor, ainda tem isso. Pronto, gente, não tem mais dúvida sobre o texto da Ruth Titan, né? Vamos falar agora do texto do Quinalha. Pronto, o texto do Quinalha é o texto que eu coloquei por último. O nome do texto é, deixa eu pegar aqui, Justiça de Transição, Contornos do Conceito. Esse texto, eu não sei se vocês perceberam, ele tem uma linguagem muito melhor. Inclusive, como foi observado, o autor começa citando Ruth Titan, né? Começa citando a autora, mas o ponto principal do texto do Quinalha é que ele traz os principais eixos da justiça de transição. E quais seriam esses eixos, né, da justiça de transição? Ele coloca 5: verdade, memória, justiça, reparação e reformas institucionais. Ou seja, um processo de justiça de transição é aprofundado na medida que ele garanta o direito a esses elementos.
Olha, existe uma divergência muito grande entre os autores. Tem autores que chamam eixos, tem autores que chamam elementos, tem autores que chamam direitos, enfim, isso depende de autor para autor. A maioria coloca 4 ou 5, tá certo? A maioria coloca 4 ou 5. E ele escolheu esses que eu falei aqui, né? Verdade, memória, justiça, reparação e reformas institucionais. A verdade e memória, eu entendo que andam juntos. Claro, a verdade ela é criada através, geralmente, de uma Comissão Nacional da Verdade, que elabora um relatório. Então, trabalha nesse sentido de estabelecer a verdade. Porém, eu entendo que não tem sentido você ter uma verdade oficial se você não cria mecanismos de memória, como museus. Inclusive, uma coisa que falta muito ao Brasil em relação ao período autoritário, não só de 64, mas os períodos anteriores, e até mesmo a questão, como por exemplo a escravidão, essa questão do direito à memória e à verdade. Se a gente tivesse o direito à memória e à verdade consolidado no Brasil, inclusive a gente não teria muitos problemas políticos que a gente tem, de pessoas fazendo apologia à ditadura, né? Então, o Brasil é um país que tem muita dificuldade de se trabalhar com o seu passado e de se consolidar o direito à memória e à verdade. Eu não tenho dúvida, enquanto pesquisador, por exemplo, se o Brasil fosse um país que tivesse trabalhado muito em relação à verdade, o direito à memória e à verdade, que eu não entendo que não dá para separar, em relação ao nosso último período da ditadura, o resultado da eleição de 2018 tinha sido outro. Porque seria impensável, sim, sem dúvida, Keturinha. O próprio presidente, sem dúvida, o próprio presidente da República, ele faz apologia clara ao autoritarismo. Na Argentina isso seria impensável e no Chile também, né? Então, o direito à memória e à verdade, e na minha opinião, o direito à memória e à verdade são os mais importantes, até mesmo do que a punição. A punição é importante, mas a consolidação do direito à memória e à verdade, na África do Sul, eu não sei se vocês sabem disso, mas na África do Sul, o processo de transição, ele perdoou, ele concedeu anistia, desde que as pessoas participassem de audiências públicas confessando os delitos, os crimes que fizeram durante o período do apartheid. Repare, não foi uma anistia em branco, cobertor, que é aquela anistia que alcança todo mundo, mas anistiava quem confessasse seus crimes. Como na África do Sul, o processo de transição, a comissão foi dirigida pelo arcebispo Desmond Tutu, ele fez como se fosse assim: você vai ser perdoado, desde que você confesse os seus pecados, né? E também teve colaboração de pastores, né? De outras pessoas religiosas. Aqui no Brasil poderiam ter feito alguma coisa parecida, né? Inclusive porque Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo, ele fez o projeto Brasil Nunca Mais para ter o registro do que aconteceu na época da ditadura. Então o governo podia ter chamado ele e ter feito algo parecido com o que aconteceu na África do Sul, apesar que o processo da África do Sul ocorreu depois, né? Mas garanto que ele teria seguido essa questão, ou seja, trocar perdão, trocar anistia por confissões em relação às violações que ocorreram durante o período de ditadura, né? E infelizmente isso não ocorreu. Então, hoje em dia, as pessoas em pleno século XXI, as pessoas aqui no Brasil questionam até se houve um período autoritário em nosso país. Ou que é pior, outras pessoas dizem, não, esse período autoritário foi importante porque livrou o Brasil do comunismo. Repare que esse argumento é tão capenga que não entende que não existe ditadura melhor do que outro. Claro, existem regimes totalitários que são mais violentos, porém, totalitarismo, gente, não tem ideologia. Existe regime totalitário de direita, existe regime totalitário de esquerda. Na Alemanha, Berlim, uma das coisas que mais me fascinou é justamente esse cuidado que eles têm com o direito à memória e à verdade. Em toda a cidade de Berlim, você encontra espaços dos dois últimos períodos autoritários que a Alemanha nazista teve, que foi do período do nazismo e do comunismo, e os alemães sabem a diferença de um para outro e mostram que houve autoritarismo de direita no nazismo e houve autoritarismo de esquerda no comunismo. E isso você vê em toda a cidade, a preservação disso, dessa memória desse passado. Você chega numa avenida
que eu não sei pronunciar o nome em Berlim, porque eu não falo alemão, mas tem uma avenida lá que tem aquela loja de luxo da Apple, etc. Tem uma igreja furada de bala ali no meio daquela avenida para que as pessoas guardem a memória do período de guerra e que esse período de guerra a Alemanha entrou por conta da ditadura nazista, né? Então, para que as pessoas tenham sempre consciência do que ocorreu no país. E isso é importante, gente. No Brasil falta muito essa questão da memória, do nosso autoritarismo, e é aí que entra a justiça transição e as discussões relativas à justiça transição, porque a gente tem que lembrar disso, a gente não pode esquecer desse período. Sim, aí, o que mais? Vamos ver aqui. Outros eixos, né? A justiça, que vocês sabem que no caso do Brasil não ocorreu a justiça em relação à punição das pessoas, ocorreu do ponto de vista civil e administrativo. Por exemplo, o Coronel Brilhante Ustra, ele foi responsabilizado civil e administrativamente por tortura, só não penalmente por conta da lei de anistia. Para quem não sabe, Brilhante Ustra era o diretor do Departamento de Repressão em São Paulo, do ICODE, né? Aquela figuraça, né, que Bolsonaro homenageou várias vezes. Então, só não foi condenado penalmente, mas civil e administrativamente ele foi. Reparação. Pronto, o principal eixo de justiça de transição que o Brasil satisfez foi a reparação. Exatamente, Catherine. Quem não conhecia acabou conhecendo. Mas, assim, eu não sei se vocês sabem, o principal eixo que o Brasil acabou cumprindo foi com o eixo da reparação através do pagamento de indenizações. E quem mais foram beneficiários das indenizações, diferente do que se diz hoje, não foram os militantes de esquerda, viu? Foram militares que foram afastados do governo por ser contra a ditadura. Acho que a maioria das pessoas pensa que quem mais foi. Pronto, o programa de pagamento de indenizações do Brasil, e inclusive é um tema até interessante para artigo, que eu acho que ninguém fez. Pesquisar, e tem esses dados disponíveis, é só a pessoa fazer o levantamento. Mas, assim, de antemão, eu já digo a vocês: quem mais foi beneficiado com o pagamento de recebimento de indenizações não foi militante de esquerda, que nem Dilma, ou mesmo o próprio Lula, ou Gabeira. Foram os militares que foram afastados e perseguidos durante a ditadura, até porque nem todos os militares, sejam os militares das Forças Armadas, sejam policiais, eram a favor do regime. Teve um caso, gente, que dá pena, vocês podem achar, acho que tem uma entrevista dele na BBC. Era um piloto brasileiro da Segunda Guerra Mundial, o cara, herói de guerra, foi condecorado, né, oficial da aeronáutica, ele era contra a ditadura, foi torturado, foi preso, e a família dele sofreu bastante. O cara, um herói de guerra do Brasil, ser desrespeitado porque era contra o regime militar, né? Então, não sei se vocês sabem essa história. Deixa eu até se eu acho aqui, que aí qualquer coisa eu posso colocar. Eu esqueci o nome dele. É um brigadeiro. Hum, o link foi aí para vocês? Esse link aí, pessoal, é da BBC. Ele conta um pouco a história desses militares, 6,5 mil militares que foram perseguidos pela ditadura. Pronto, é um tema até bem interessante para se fazer um artigo, né, para quem tem interesse, porque realmente é esquecido. As pessoas pensam, não, todos os militares eram a favor da ditadura, não houve perseguição contra militares, né? No caso do Chile, por exemplo, acho que todos vocês sabem, até pela polêmica que houve, o pai da presidenta do Chile, que também era general, né? Ele foi preso, ele foi morto. Inclusive, Bolsonaro disse uma bobagem, né, em relação ao pai dela.
Mas o pai dela era militar, era general. O pai de Michelle Bachelet. Veja só, Keturini, aí seria um pouco falar da justiça de transição no Brasil e da questão da perseguição aos militares, ou abordar, por exemplo, eventual pagamento de indenização, pesquisando os dados que são disponibilizados pelo Portal Transparência e pela própria Comissão Nacional da Verdade e pela Comissão de Anistia, né? Pronto, deem uma olhadinha, para quem se interessar sobre essa temática, dê uma olhadinha nesse artigo. Esse artigo é de informação, mas se vocês gostarem da temática, a gente depois conversa, para dar uma pesquisada específica. Professor, Pode perguntar. eu tenho uma pergunta com relação ao texto que o senhor passou. Sim. Uma partezinha, quando falava desses eixos, meio que ele dizia que era como se ele desse um roteirozinho para se seguir. Uhum. Você faz a punição, a investigação histórica, isso, isso, isso. Eu queria saber se esse roteiro, entre aspas, ele é fixo ou ele é mutável para a realidade de cada país. Isso é uma pergunta que dá uma tese de doutorado. Na minha, eu vou dizer o que eu disse na minha, né? Na minha, eu disse que varia de acordo com cada país, porque cada país tem um perfil diferente. Por exemplo, ainda que se entenda que tem que satisfazer esses eixos na sua totalidade ou o mais possível, cada estado, de acordo com seu perfil, ele acaba focando mais em um do que em algum outro, entendeu? Por exemplo, pensem no caso da Argentina. No caso da Argentina, houve a prisão de muitas pessoas. O processo argentino ele focou muito na justiça, né, de perseguir as pessoas que cometeram crimes, perseguir não, né, puni-los, né, do ponto de vista do direito penal mesmo, de haver punições. Dois ex-presidentes da Argentina, que não sei se vocês sabem, terminaram os dias em prisão domiciliar. Dois, viu? Não foi um só, não. Então, o processo argentino focou muito na justiça. Agora, por que isso é compreensível? Porque a ditadura militar na Argentina foi extremamente violenta, proporcionalmente foi a mais violenta da América Latina. Em 6 anos, eles mataram as 30 mil pessoas. E aí tinha voos da morte, que eles dopavam as pessoas e jogavam no mar, de aviões, viu? Tinha aquela questão que era triste, é terrível, que se sequestrava mulheres grávidas ou com crianças pequenas, matavam os pais e davam as crianças em adoção. Então, perceba, o clima social da Argentina, como a ditadura foi muito violenta num espaço curto, né? Por exemplo, não, mas a ditadura mais violenta da América Latina foi a cubana. A cubana em 60 anos. Agora você pega 6 anos da Argentina, matar 30 mil pessoas em 6 anos, matar pai de criança e mãe de criança para adoção. Então, a Argentina focou muito assim. Isso gerou uma revolta na sociedade, né, muito grande, e eles focaram no aspecto mais punitivo. Já reparei na África do Sul, isso depende da condição social. Na África do Sul, teve um regime do apartheid, que era um regime nazista, que a população branca tinha privilégios, mas o próprio Nelson Mandela, ele queria reconciliar. Então, na África do Sul, se focou mais no direito à memória e à verdade e na reconciliação, até para não gerar uma situação de guerra civil. Mas mesmo assim, reparem, na África do Sul eles não deram a anistia automática para todos, que a anistia cobertou, né? Eles deram na medida que aquelas pessoas participavam de audiências públicas, que as pessoas podiam assistir e que eles confessavam seus erros. Já aqui no Brasil, deram muito foco no pagamento de indenizações pecuniárias. Mas, na minha opinião, esqueceram um ponto principal do nosso país, que a maior carência não era, na minha opinião, não seria o dinheiro, mas seria a memória e a verdade. Para quê? Para superar o autoritarismo, porque, infelizmente, o autoritarismo, e é isso que eu quero insistir com vocês, ainda é visualizado no Brasil como alternativa política, tá? Então, a ideia da garantia do direito à memória e verdade no Brasil é que a gente conseguisse superar o autoritarismo como alternativa, como guia de ação política, entenderam? Entendi. Ô, professor, mas aí o senhor acha que hoje em dia a gente ainda conseguiria trazer essa verdade, trazer à tona esses assuntos passados, ou agora não dá mais tempo?
dá mais tempo e tem que se dar tempo. Então, por exemplo, tire o exemplo da Alemanha, a Segunda Guerra Mundial acabou há 75 anos, né? Na Alemanha, eles continuam mantendo a memória em relação aos espaços, em relação a campos de concentração. A justiça de transição, pessoal, ela tem que ser entendida enquanto um processo permanente. Pronto. Essa pergunta aí de Carla foi outra pergunta que dá para fazer uma tese de doutorado. Então, a justiça de transição não seria só na transição, isso é até um pouco paradoxal. Ela tem que ser um processo permanente, porque você nunca pode esquecer do passado para que aquela situação não venha se repetir no presente e no futuro. Que não é isso o problema de nosso país, de não preservar o passado, e aí você corre o risco de repetir as práticas autoritárias, é feito os historiadores dizem, né? Quem não conhece história, repete duas vezes. Inclusive, eles falam isso até em relação ao nazismo. Vocês sabem que se Hitler conhecesse história, ele não teria invadido a Rússia, porque Napoleão fez a mesma coisa e deu com os burros na água. Na água não, na neve. É. Então, é importante conhecer a história. Por isso que eu estou dizendo, na minha opinião, o eixo mais importante para a realidade brasileira, mais até do que reparações, não que reparação não tenha valor, não que a justiça, a punição não tivesse valor, mas o direito à memória e à verdade para ninguém estar batendo no peito e dizendo assim, olha, os militares de 64 foram heróis que nos livraram do comunismo, como se uma ditadura comunista fosse melhor do que uma ditadura militar necessariamente. Entenderam? Até porque ditadura totalitária, que seria a ditadura mais violenta, ela existe de direita ou de esquerda. Então, o nazismo foi uma ditadura de direita extremamente totalitária e violenta. O comunismo de Stalin, o stalinismo, também do mesmo jeito. Professor, eu tenho Oi, outra pode perguntar. pergunta. Eu tenho muitas perguntas, como o senhor pode ver. Pode falar. Veja só, eu fiquei na dúvida porque assim, eu entendi tudo isso da justiça de transição, mas, por exemplo, a gente está vivendo um grande problema agora, que é essa pandemia do coronavírus, etc. E alguns líderes das nações, eles estão tomando decisões arriscadas que podem Uhum. matar tipo, milhares e milhares de pessoas. Ao acabar tudo isso, o senhor acha que de alguma forma pode haver uma espécie de justiça de transição para os males que foram causados por causa dessas decisões? Eu acho complicado. Eu acho complicado. Eu entenderia que não. Eu entenderia que não, porque aí são equívocos tomados por governantes, né? Não seria exatamente um período de autoritarismo. É muito complicado, e também é complicado a gente fazer qualquer predição agora, porque a gente não sabe como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se desenvolver, infelizmente. Né? É uma situação ainda que a gente não tem ainda uma perspectiva para onde a gente vai caminhar. Então a gente não tem ainda como estabelecer nada sobre isso. É uma situação sem precedentes, perfeitamente, né? Uma situação que não há precedentes. E por último, pessoal, assim, falando, a gente teria o eixo das reformas institucionais. E o que é que seriam essas reformas institucionais? Essas reformas institucionais seriam mudanças no sentido de você consolidar a democracia. Por exemplo, a própria Constituição de 1988 no Brasil, ela foi uma reforma institucional e trouxe dentro dela várias reformas institucionais. Então, tanto garantindo a democracia, os direitos fundamentais, uma reforma institucional importante que um aluno, inclusive, já escreveu um artigo sobre esse tema, um aluno nosso, foi sobre o Ministério Público, porque o Ministério Público, antes de 88, ele não era um órgão independente, né? Ele era um órgão ligado ao Estado, era praticamente uma advocacia do Estado, e não tinha esse caráter de garantidor da democracia, de custos legis da forma que ele passou a ter a partir de 88, com as garantias equiparadas aos magistrados, né? Então, ali foi um exemplo de uma reforma institucional importantíssima. É preciso realizar essas reformas institucionais na estrutura do Estado,
para que não se prossiga com estruturas autoritárias. Por outro lado, existem determinados setores que a gente não teve reformas institucionais suficientes. Basicamente, as Forças Armadas e as próprias polícias. E um detalhe bem interessante, inclusive eu tenho um artigo até que aborda isso, é que no caso do Brasil, a gente tem uma polícia, por exemplo, que ao mesmo tempo ela mata muito, mas ela morre muito e ela usa ainda muitos instrumentos autoritários. Ela se expõe, mas também ela é muito letal, mas também ela se expõe muito. Então você tem uma polícia que mata e que morre e que trabalha muito em cima de uma perspectiva de guerra contra o crime, né? O crime é um fato social e ele pode ser controlado, mas essa perspectiva de guerra contra o crime, na minha opinião, ele acaba expondo também o policial e causa também muitas vítimas civis. Também isso pode ser entendido como um legado do regime autoritário ainda presente em nosso país. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma coisinha. Sim, vocês teriam mais alguma pergunta? Deixa eu olhar se tem mais alguma coisa do texto do Quinalha. Professor. Pronto. Os demais teriam alguma pergunta? Caturine, Everton? Certo. Veja só, Carla, esse resumo de pesquisa ele tem que ser feito até o fim do semestre, para vocês que estão entrando no projeto agora. Caturine teria alguma pergunta? Perfeito. Pronto, perfeito. Então a gente poderia marcar para a semana que vem a gente discutir o terceiro texto, que seria o meu texto, né? O título desse texto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O título do texto é sobre o discurso contra direitos humanos, né? Não pede. Deixa eu pegar aqui. Tararau, tararau, tararau. Justiça de transição e o atual discurso de negação dos direitos humanos no Brasil. Esse texto eu publiquei em Portugal. Pronto, perfeito. Não, pode tirar. Não precisa ser só aquele texto do dia, não. Então, no próximo encontro da semana que vem, a gente poderia marcar dessa hora, mesma hora, e a gente discutiria esse último texto em relação à justiça de transição e o atual discurso de direitos humanos, tá certo? Pronto. Já está lá, Carla. Você pode ter acesso a ele em relação Sim, enviei. Está lá no projeto. Está lá no Classroom do projeto. Entendeu? Está lá no Classroom do projeto, viu, Keturini? Agora, se vocês quiserem, vocês podem baixar lá. Tá certo? E pronto, gente. Acho que por hoje é só, né?
A não ser que vocês tenham mais alguma dúvida, deixa eu só dar meu boa tarde e agradecer a presença de vocês e me coloco à disposição. Qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail para mim, quiser um texto. Inclusive, eu já vou ver se eu mando logo para Carla, fazer logo aqui, antes que a gente esqueça, né? Vou mandar para Carla o texto da Ruth Title em inglês. Se vocês quiserem qualquer texto, vocês podem mandar para mim, podem entrar em contato comigo, tá certo, pessoal? Foi ótimo, eu é que agradeço a presença de vocês. Então, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Bom final de semana. Se cuidem nessa crise. A gente sabe que realmente a situação não está fácil. Tomem cuidado, cuidem de vocês e cuidem das suas famílias. E que Deus abençoe a todos nós. Então, tchau, tchau. Vocês podem sair, viu? Da reunião. Depois eu vou disponibilizar esse texto lá. Esse texto não, esse vídeo lá no Google Classroom, tá certo? Vocês podem sair. Tchau, tchau.